Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Juros Podcast. Eu me chamo Nélbura, sou advogada, atuante na área de Direito Civil e Direito Trabalhista. E para o episódio de hoje, nós trouxemos um profissional incrível que vai falar sobre os direitos trabalhistas no home office. E o advogado trabalhista que nós trouxemos é o Dr. Pedro Henrique Amaral dos Santos. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. O Dr. Pedro, ele é formado pelo UniCeub de Brasília, né? Especialista em Direito do Trabalho, colaborador da Defensoria Pública, dos Tribunais Superiores e pós-graduado em Direito Processual Civil. Exatamente. E, com isso, nós vamos trazer muito conhecimento e tirar muitas dúvidas de vocês com o Dr. Pedro. Seja muito bem-vindo. Obrigado, doutora. É uma honra. Agradeço a oportunidade de estar podendo sanar algumas dúvidas, né, que o pessoal tem a respeito do assunto. Fique à vontade, tá? Nós trouxemos um lanchinho. Obrigado. Para o convidado. Fique à vontade. E vamos lá falar sobre o home office e ver aí entender alguns direitos fundamentais dos trabalhadores, né? Acredito que isso seja, né, o ponto central deste podcast, que é trazer informação, né? E principalmente dos assuntos mais atuais, né? Isso é um ponto interessante. Então, para começar, fale para nós quais que são os principais direitos trabalhistas que se aplicam aos funcionários que estão trabalhando remotamente. Bom, doutora, acredito que, primeiramente, a gente precisa dar para quem está nos vendo, nos escutando, uma introdução do que veio, o que é, propriamente dito, o home office, né? Na perspectiva da lei. A CLT, ela teve uma famosa reforma trabalhista de 2017, que ela iniciou nesse tema, dentro da lei, chamando quem está de home office como teletrabalho. Então, a nomenclatura correta, juridicamente, é teletrabalho. Não existe tantas diferenças assim em relação aos direitos. Alguns pontos específicos que o trabalhador tem, por assim dizer, diferença entre o trabalhador que vai presencialmente. O ponto principal, né, além de todos os outros, férias, 13º, que isso é indiscutível, mas o ponto principal de diferença entre um e outro é a questão dos custos que o trabalhador em home office pode ter. Isso é interessante. Sim. Por exemplo, a lei fala que se for necessário algum tipo de equipamento para desenvolver o trabalho, esse equipamento, se for fornecido pela empresa, é a título de empréstimo. Então, aquele bem, seja um computador, uma máquina fotográfica, qualquer coisa que seja necessário para poder fazer aquele trabalho que a empresa fornece, ele está recebendo a título de empréstimo. E por isso, existe a necessidade de zelo, de guardar, de manusear e manter um cuidado com o equipamento. De ter um cuidado com aquele equipamento, porque a responsabilidade passa a ser do empregado, né, do funcionário. Por outro lado, existe a questão dos custos, e isso, pela lei, ainda é um pouco confuso. A lei não fala muito exatamente do que se trata, de como gerir esse tipo de questão. Por exemplo, a questão da luz, a conta de luz. Ela, por mais que seja um custo de vivência, da necessidade do trabalhador, ela é utilizada para o trabalho, né, a conta de luz. Então, querendo ou não, você tem um gasto que é em prol do seu serviço. Do trabalho. E esse tipo de questão, ela é um pouco controvertida ainda. Não tem nada muito pacificado nesse sentido. Para que seja necessário algum tipo de ressarcimento, se alguma ajuda de custo para manter esse tipo de custo que o funcionário pode ter. Eu tenho visto, e a minha opinião eu me filio a essa ideia,
de que é sim necessário algum tipo de auxílio de custo, ajuda de custo que a empresa venha a ter, até porque a lei ela busca equilibrar as relações. O funcionário ele sempre vai ser o hipossuficiente. Sim. Então a lei, a premissa da lei trabalhista é igualar as relações e sempre buscar diminuir essa relação hipossuficiente. Então acredito que seja essa. E é compreensível, né? Porque como o funcionário está trabalhando na sua casa, ele está gastando energia, Sim. né? O computador, né? São várias questões que poderiam estar sendo gastas no local de trabalho, né? Exatamente. Então é compreensível essa questão. Exatamente. Compartilho do mesmo entendimento. Então vamos para minha segunda pergunta. Como a legislação trabalhista brasileira se adapta a esse cenário do home office, mais especificamente? Olha, como eu disse, o home office ele surgiu na lei em 2017, mas essa é a minha opinião, é o que eu vejo. Fique à vontade. É o que eu vejo como faltante, omisso. Acho que a lei ela não consegue abranger todos os aspectos possíveis. Entendi. Dentro de um contrato de trabalho em home office, né? Então abre margem muito para interpretação, que por outro lado pode afastar aquela necessidade de proteção do trabalhador, aquela relação de hipossuficiência que eu comentei. Então é um pouco complicado a gente dizer o que a lei está dizendo, está sendo aplicado naquele caso concreto, porque ela não é específica. Então, quando se analisa um caso, tem que ver o que está no contrato, qual que é o tipo de exercício, de atividade que o funcionário está praticando. Então, a norma, ela é um pouco, ao meu ver, um pouco omissa, um pouco fragilizada nesse sentido. Acredito que seria necessário a nossos legisladores aí, eventualmente, se aprofundar muito mais na matéria, até porque o home office ele vem se massificando. Está se perpetuando, isso Sim. é verdade. E eu entendo até porque que aí é um ponto que quem está assistindo, né, e também os trabalhadores devem focar nisso, porque já que a legislação não trata de algumas questões mais específicas, tomem cuidado na hora, né, de fechar um contrato de trabalho, né? Tem que prestar atenção no que está sendo colocado no contrato, ou o que vocês realmente precisam colocar. Sempre que possível, tirar uma dúvida com o advogado, de confiança, para que seja... Isso é muito importante também. Então, vamos falar sobre horas extras e controle de jornada de trabalho. Né? Que a jornada, nesse contexto de jornada do trabalho no home office, né? Que a gente pode fazer. Como as horas extras são regulamentadas para os funcionários que trabalham em casa? Certo. Esse é um tema um pouco... É um dos temas que a lei, na reforma sobre o home office, se aprofundou um pouco. Não tanto, mas se aprofundou um pouco. O controle de jornada da pessoa que trabalha em home office, ele é subdividido em dois aspectos, a depender do tipo de atividade que a pessoa desenvolve. A lei ela divide a atividade por tarefa e a atividade por jornada. Né? A atividade por tarefa é quando a pessoa é contratada para desenvolver uma atividade em específico. A título de exemplo, eu exemplifico muito os programadores que trabalham em projetos. Né? Algum projeto de aplicativo, hoje em dia existe muito disso, de startups, interessante. Esse tipo de coisa, que a pessoa ela é contratada exclusivamente para fazer alguma atividade, uma tarefa específica. Nesses casos, a lei ela excluiu a obrigatoriedade de fazer o controle de jornada. Então, se a pessoa trabalha de home office nessa modalidade, a empresa não precisa, em nenhum aspecto, fazer algum tipo de controle. Então, por consequência, não existe hora extra. Entendi. Né? Em relação à outra modalidade, que é o de jornada, é basicamente igual à pessoa que trabalha de forma presencial, que ela entra em horário, por exemplo, de 9 e sai às 18, né? E
Se houver algum tipo de extrapolação desse horário, ela tem direito, sim. Essa já era a próxima pergunta, né? Como que é organizar? E ainda bem, porque a gente já entra nesse controle, né? Nesse momento, porque a gente precisa, na verdade, os funcionários precisam entender como fazer esse controle da jornada de trabalho dentro de casa, né? Sim. Então, isso é... Sim, o controle, ele, quando tem essa necessidade, né, nos casos do trabalhador em jornada, ele é necessário, né, e até recomendável, a título de proteção da empresa, quanto qualidade de vida e de trabalho para o funcionário. Então, existe essa necessidade. Acredito que seja isso, né? Sim. O controle, ele pode ser feito, ao meu ver, através justamente da tecnologia. Né? A empresa buscar fazer através de sistemas, que existem sistemas próprios para isso. Que consegue captar o horário de entrada e o horário de saída no sistema, né? Existem sistemas hoje em dia que o trabalhador ele sequer consegue ligar o computador, por exemplo, fora do horário que foi estipulado. Bom. Então, isso permite que que a empresa faça um controle, né? O trabalhador trabalha exclusivamente no horário em que foi estipulado e também evita, eventualmente, o custo de alguma hora extra ou um trabalho exacerbado pelo... E controla a produtividade, né? Exato. Também vendo se realmente o funcionário que está em casa está trabalhando ou não, né? Exatamente. Então, esse é um ponto. A tecnologia está aí para isso. Tanto permitiu que as pessoas trabalhassem em casa, quanto permitiu que a empresa... A tecnologia é nossa amiga, né? Sim, totalmente. Inclusive, até os advogados, né, podem trabalhar de qualquer lugar, né? Agora com o PJE e os outros sistemas que nos auxiliam nesse trabalho, né? Hoje em dia a gente não precisa mais ficar espirrando como pode processo físico. É uma bênção, né? Então, tem os seus prós e contras, né? Mas mais ajuda, né? E para já entrando nesse assunto, vamos para os desafios e soluções, né? A internet, ela é a solução, né, para muita coisa, mas também tem os desafios, né, no home office. Então, vamos ver aqui quais são os principais desafios que os trabalhadores enfrentam ao tentar equilibrar o trabalho e a vida pessoal no home office. Eu sei que a gente precisa regular essas questões, trabalhar dentro de casa, né? Não é tão... Para mim, eu acredito que o maior desafio do trabalhador em home office é saber distinguir o trabalho de casa. A vantagem do presencial é que você consegue diferenciar e poder saber o que é trabalho, ambiente de trabalho, e saber o que é ambiente de casa. No home office, aliás, existe a possibilidade, e é uma coisa que ao meu ver, é o ruim do home office, de ser confundido o seu local de descanso, de vida, com de o dia a local dia, de trabalho, né? com o seu local de trabalho. É preciso muito que o funcionário tenha esse discernimento, né? Essa busca em saber separar a área de trabalho e a área de descanso. Senão você vai estar ali trabalhando e morando no mesmo lugar 24 horas por dia. Não tem saúde mental que aguente. O corpo, né, a mente, nosso intelecto não consegue distinguir qual é o momento de trabalho e qual é o momento de descanso na sua casa, né? Então, eu acho que a dica do Dr. Pedro é justamente pegue uma salinha na sua casa, né, um cantinho e deixe reservado, separe lá, e lá é o seu local de trabalho. Então, dentro de casa, né, os outros espaços, usa para sua vida pessoal. E ali seu trabalho. Se possível, lógico, a depender não é possível, mas se possível criar um escritóriozinho para poder fazer esse trabalho. Para sua mente entender, né, que você está no horário de trabalho. Exatamente. Inclusive, eu já vi algumas pessoas fazendo assim, que trabalham em home office, né, que
na hora que chega o horário de trabalho, ele simplesmente veste uma roupa, se arrume como se ele fosse sair para o local de trabalho. Então, acho que isso já ajuda, né? Ajuda muito, ajuda muito. Tira aquele... justamente essa questão do ambiente de casa e o ambiente de trabalho. Né? Mas, por outro lado, eu também conheço pessoas que trabalham o dia todo de pijama. Então... vai de cada um, né? Mas eu acredito que seja melhor... Inclusive, entrando em outro assunto, a gente já viu, né, vários vídeos circulando na internet de desembargadores ou juízes ou advogados fazendo audiência vestido pela metade, né? Daqui para cima advogado, daqui para casa, daqui acontece muito. E provavelmente quem está nos assistindo também já fez isso em algum momento. Isso é verdade. Vai entrar numa reunião aqui na videochamada, rapidinho, né? Enfim. Então, vamos passar alguns conselhos para os empregadores e para os empregados, né? Sim. Quais são os principais conselhos que você, doutor Pedro, daria aos trabalhadores que estão trabalhando remotamente em relação às horas extras e o controle de jornada de trabalho? Tá. Em relação ao funcionário. Isso. Certo. Em relação ao funcionário, eu sempre busco orientar no sentido de registrar. Registre tudo. Realizou um trabalho fora do seu expediente? Registra. Alguém do trabalho entrou em contato? Registra também. Existe um estigma que as horas extras e o controle de jornada ele acontece só quando a pessoa está ali na frente do computador. Sim. Não, existe julgados e jurisprudência pacificada nos tribunais, no sentido de que até aquela mensagenzinha depois do expediente que eventualmente alguém te manda que tem relação ao trabalho, pode caracterizar por período em trabalho e por consequência hora extra. Então, para os funcionários, registrar, né? Registrar o máximo possível. Seja e-mail, todas as formas de registro para, né, se resguardar em relação a isso. Muito bom. E quanto aos empregados, os empregadores, na verdade, né? O que a gente pode dar de conselho para eles que eles possam garantir que realmente estejam cumprindo a legislação trabalhista, né? Que esse é o ponto mais importante. O meu principal conselho para as empresas é, antes de buscar criar uma estrutura de trabalho home office, busquem orientação jurídica preventiva. Busquem orientação de advogado de como formatar esse trabalho home office nos moldes da lei, né? Eu acredito que esse é o principal conselho. Mas, superando isso, eu acredito que o primeiro passo é buscar sistemas, né, de informática mesmo, de softwares, de tecnologia que permitam fazer o controle caso o funcionário seja naquela modalidade de jornada. E ter na consciência de que bateu o horário, terminou o horário, não é mais, a pessoa não está mais disponível para o trabalho. Então, saber diferenciar essa relação, né? Eu sei que numa emergência, eventualmente, seja necessário, mas que isso não se torne habitual. Não seja habitual esse contato com o funcionário fora do horário de expediente. Isso é um ponto muito importante, doutor Pedro, porque a empresa ela precisa ter esse cuidado com a legislação, porque ela pode, inclusive, estar atraindo aí muitos gastos, né? Sim. Né? Sim. E penalidades também. Sim. Né? Na área trabalhista, o custo em um processo contencioso, um processo que já está acontecendo, é muito maior do que um custo para poder prevenir que esse processo aconteça. Né? Uma orientação bem dada, uma estruturação bem feita, com certeza elimina aí uma série de reclamações trabalhistas, né? E problemas futuros que podem, inclusive, atrapalhar no crescimento da empresa. Isso, né? É um ponto. Muitas pessoas pensam, doutora, que eu posso falar com propriedade,
que só as empresas grandes precisam dessa ajuda. E na verdade, não. Na verdade, é o pequeno. É o pequeno que precisa. Porque o pequeno ele vai conseguir crescer na sua empresa se tiver bem estruturado. Porque basta uma ação trabalhista para o pequeno empresário, para a pequena empresa. Para os planos irem por água abaixo, né? Exato. Isso é verdade. Então, aqui é trabalhar também com a prevenção. Exato. Né? Tendo um advogado, sendo bem orientado, fazendo tudo dentro dos limites legais, né? Eu acho que isso é o mais importante para que proporcione o empresário aí crescendo. Exato. Né? E preservando os direitos também trabalhistas. Preservando os direitos trabalhistas, que é o mais importante. Eu acho que a lei busca o equilíbrio. E havendo esse equilíbrio, as coisas fluem. E o crescimento acontece. Muito bom. Gente, este foi o podcast de hoje. Vocês podem ver como o nosso incrível convidado profissional, Dr. Pedro, né, especialista em Direito do Trabalho, nos trouxe muitas dicas para ficarmos atentos, né? E eu acredito que essa é uma deixa para que vocês pesquisem mais, né, busquem mais informações, né, estejam cientes dos seus direitos e deveres também, tá bom? Eu agradeço muito, fiquem com muita vontade. Obrigado, pessoal. Eu agradeço a sua atenção e espero ter ajudado de alguma forma. Claro que ajudou. E assim, é difícil a gente traz convidado nem belisca um lanchinho. A gente vai se empolgando aqui na fala. A conversa foi tão... Quando a gente fala porque a gente gosta, a gente vai se empolgando. Isso é verdade. Gente, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigado.